Tudo bem, galera? Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como calcular, né, o desvio padrão, né, a variância e o coeficiente de variação, tá? Que são aí três medidas importantes, né, para a gente fazer algumas contas, tá? Algumas análises. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui no Planilhas Google, tá? Que a maioria do pessoal está usando. As fórmulas são as mesmas, tá? Então, é bem tranquilo aí fazer ou aqui na planilha Google ou no Excel. Bom, a gente viu na aula o que é o desvio padrão, tá? Então eu só vou aqui, eu vou explicar, né, como faz o cálculo no Excel, tá? Na planilha Google aqui no caso. É bem tranquilo, bem fácil, tá? É muito mais fácil do que fazer na mão, na calculadora. Bom, para isso eu vou copiar os dados aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui. Aqui vamos chamar de dados, tá? Eu vou chamar de X, tá? Tentar usar uma linguagem um pouco mais técnica para a gente não se perder. Centralizar aqui para ficar bem bonitinho. Bom, então o primeiro passo para mim calcular o desvio padrão, tá, eu preciso calcular a média. Tá? Então eu vou calcular aqui, ó, média. Tá? Média igual, a gente escreve média, já aparece aqui as funções, escolho média, seleciono os dados, enter. Então a média é 155,5. Bom, feito isso, eu vou calcular o desvio que existe, vou chamar aqui de desvio, o desvio que existe entre a média e o meu dado. Tá? O que é isso? Você simplesmente vai pegar o teu valor de x e vai diminuir da média. Então, igual valor de x menos a média. Então, o desvio de 171 é 15,5. Isso significa o quê? Que da média até o 171 eu tenho 15,5 unidades. Tá? Bom, vou fazer a mesma coisa para todos. Tá? Então é só arrastar, lembrando de colocar o cifrão aqui. Arrasta aqui, beleza. O segundo passo, eu vou calcular o quadrado desse desvio. Quadrado, vou botar assim, desvio elevado ao quadrado. Tá? O que é o desvio elevado ao quadrado? É o desvio vezes o próprio desvio. Tá? Então, beleza. Agora eu preciso calcular a soma do desvio elevado ao quadrado. Então, a soma do desvio elevado ao quadrado, vou botar a média. Então, a soma do desvio elevado ao quadrado é o quê? É igual a soma, ó, já aparece aqui, soma, seleciono, pronto. Né? Tá aqui a soma do desvio. Tá? Bom, agora eu vou calcular a variância. A variância. Tá? Variância seria o índice que mede o quanto varia, tá? Os meus dados. Isso é útil para fazer algumas comparações. Na realidade, a gente não usa a variância para isso. Né? A gente usa a variância para calcular o desvio padrão. A gente usa o desvio padrão para calcular, para verificar essa ideia de variação. Bom, a variância é simples. A variância vai ser igual esse somatório aqui, tá? Dividido. Ah, faltou um dado aqui. Só um pouquinho, galera. Esquece a variância. Antes de eu calcular a variância, eu preciso calcular n, tá? Que é o número de dados. Então, n, nós já usamos essa fórmula aqui várias vezes, continuum e enter. Tá? Agora sim. Agora vamos calcular a variância. Então, a variância vai ser o quê? Vai ser a soma do desvio ao quadrado dividido por n menos 1, tá? Então, aqui no caso, a variância ficou 87,71. Tá ok?
bom. Ok, calculei a variância. Vamos calcular agora então o desvio padrão. O desvio padrão é simples, tá? O desvio padrão é a raiz da variância. Então é raiz da variância. Então meu desvio padrão é 9,3. Vamos deixar aqui, diminuir o número de casas decimais, vamos deixar 2 casas decimais. — 9,37. E agora eu vou calcular então o coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação, ele é muito útil para fazer comparações, tá, entre dados de origens diferentes, tá, de natureza diferente. Tipo, altura e quilos, essas coisas assim, tá? Para ver qual dos teus dois rows de dados varia mais ou menos em relação à média, tá? Então, aqui o coeficiente de variação é bem simples, tá? É 100 vezes o teu desvio padrão dividido pela média dos dados. Então aqui eu tenho um coeficiente de variação de 6,02. Tá ok? 6,02. Então, é bem tranquilo, tá? Mas dá um certo trabalho, né? Imagina se eu tivesse aqui uma lista com, em vez de 8, 50, 60, 70, 150 dados. Né? Como é que a gente ia fazer isso? Ia ter que fazer toda essa tabela, todos esses cálculos. Na realidade, eles não são complicados, tá? Mas tem uma forma bem mais fácil da gente fazer, tá? Para calcular tanto a variância como o desvio padrão. Então, para me calcular a variância, a fórmula é igual var, tá? Então, var, e aí tu escolhe o teu rol de dados. Então, a variância deu 87,71. E o desvio padrão, tá, é igual a desvi pad A, tá? Cuidado com A, cuidado com esse final, porque cada um vai dar um resultado diferente, tá? A gente está usando desvio padrão de amostra, que é o que a gente geralmente utiliza em pesquisas estatísticas, tá bom? Então, desvi pad A. Seleciona aqui e 9,37. Beleza? Então, realmente, fazer aqui o coeficiente de variação, tu vai ter que fazer o cálculo, tá? Realmente, é muito mais fácil tu fazer aqui do que fazer toda essa tabela. Por que eu fiz a tabela? Para vocês, é importante vocês entenderem, né, os passos e o que significa o desvio padrão, tá? E a variância, tá? Então, eu aconselho vocês a fazerem, né, pelo menos aí 1 ou 2 tabelas, né, o desvio padrão dessa forma mais manual, né, e aí depois fazer ele direto usando a função do Excel, né, para vocês aprenderem, tá bom? Então, galera, é isso aí. Qualquer dúvida, né, entre em contato. Não entendeu alguma coisa, ficou um pouco rápido, volta o vídeo, assiste de novo. Eu acredito que se você fizer, né, você vai compreender e vai entender como é que monta, né, toda essa questão aí para o desvio padrão e para a variância e o coeficiente de variação. Tá ok? Um abraço para vocês, não esqueça de responder o questionário aí na sequência e até a nossa próxima aula. Valeu!